Boa noite, estamos aqui para transmitir mais uma aula do livro de Gênesis. Estamos em Gênesis 13. Vamos orar para que tenhamos graça, para que o Senhor fale conosco, para que realmente a palavra dele possa alcançar nossos corações nessa hora. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, pela tua fidelidade, pelas tuas alianças. Te louvamos, ó Deus, pela vida de Abraão, de tantos outros servos de Deus que foram antes de nós. Obrigado, Senhor, pelas experiências, pela jornada, pelo caminho de fé que Ele pôde traçar antes de nós, que Ele pôde trilhar, ó Deus, para que nós pudéssemos seguir até hoje no mesmo caminho de fé. Senhor, revela para nós, Senhor, que nós possamos entender isso, não como uma mera história, mas que possamos entender, ó Deus, o caminho de fé e de peregrinação e de terra, de herança que o Senhor quer para nós hoje. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos hoje em Gênesis 13, dando sequência aqui à jornada, às peregrinações de Abraão. Eu estou deixando aqui, essa folha aqui, nós já vimos na outra aula, porque esse tempo de peregrinação é toda a vida de Abraão. Toda a vida dele foi uma vida de peregrinação. Isaac peregrinou, Jacó peregrinou. E, na verdade, depois, quando nós vamos descobrir lá no livro de Josué, no tempo de Davi, ele falou com Deus, nós somos peregrinos na terra. Então, mesmo quando o povo de Israel tomou posse da terra, e a terra era deles mesmo, já uma outra época da história, nessa época Abraão não possuiu nada, ele precisou comprar um terreno, um lote de terreno para sepultar Sara no fim, lá adiante. Mas Abraão era um peregrino, mas até hoje nós também somos peregrinos. Então, esse sentido de peregrinação na terra, estou colocando aqui só para a gente lembrar, porque várias coisas que estão aqui nessa folha nós vamos ver hoje repetindo, continuando na vida de Abraão. Peregrinação é não ter uma morada fixa. Então, ele tinha que passar pela terra, ele não podia sair da terra. Na última aula, nós vimos que Abraão foi para o Egito e se deu muito mal lá, se deu muito mal espiritualmente, ele se deu bem financeiramente, ele ficou muito mais rico do que ele estava antes. Mas quando ele sai da terra, e toda a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, todos eles tiveram momentos de sair da terra e era uma situação, sempre era uma situação em que eles estavam fora do centro da vontade de Deus, fora da posição em que eles podiam ter realmente a direção e a bênção de Deus na vida deles. Então, eles tinham que passar, não ter um lugar fixo, eles viajavam como nômades, eles não tinham um lugar fixo, eles tinham que ter experiências com Deus. Cada lugar que eles iam, cada altar, cada experiência com Deus era também uma experiência de conhecer mais o que Deus estava dando, a promessa. Então eles estavam nesses dois movimentos, conhecendo a Deus e conhecendo com mais amplitude, sempre com mais amplitude, a promessa, o que Deus queria com a vida deles, o que Deus estava prometendo para eles. Então, eles tinham que passar por toda a terra, mas não sair da terra. Então, eles não tinham lugar fixo, tinham que ficar se deslocando. Eles ficavam, às vezes, bastante tempo no mesmo lugar, mas a vida deles não era uma vida fixa. Eles tinham que viver em tendas, não em cidades, né? Eles tinham que manter a posição lá como quem está... tem vários termos, né? Poceiros, na cidade, às vezes chamam de usucapião, quando a pessoa fica muito tempo num imóvel, num lugar, e acaba ganhando direito
pelo tempo que está lá. Então eles tinham que ficar na terra para garantir o lugar, esse lugar que Deus estava dando para eles. Deus prometeu, se fosse essa terra é sua. Porém, eles não tinham ainda o título, eles não podiam ficar fixos naquele lugar, eles não tinham direito de posse ainda, tinha a promessa, mas eles não podiam sair também. Se eles saíssem, eles poderiam perder aquilo que Deus estava prometendo. Era um lugar de fazer altares, não torres, era um lugar para estabelecer aliança com Deus, relacionamento com Deus. Era um lugar de muitos testes, muitas provas. Um aspecto assim, do peregrino era que ele tinha que desenvolver uma fé, uma ligação com Deus, e isso era algo que tinha que passar por várias provas, vários testes difíceis. Abraão já está passando, ele passou por um teste quando ele foi para o Egito, e nós vamos ver outro teste hoje. E era um lugar de muita espera. Então, isso era só para a gente relembrar. Eu quero falar mais uma coisa que eu tenho sempre mencionado, mas também para a gente manter o foco, manter a ênfase. Eu sempre coloco aqui nessas aulas, que eu não estou dando essas aulas como quem sabe tudo, muito pelo contrário, estou numa busca, essas últimas 2 semanas ou mais, pensando e preparando para essa aula. Eu voltei assim a sentir muito desejo de entender mais o que significa a Terra Prometida. Isso é uma coisa que tem me empolgado, e outros irmãos, outras pessoas próximas, meu pai sempre falava sobre isso, porque nós como cristãos, como igreja, nós não temos essa ligação com uma terra de Israel. Nós não somos ligados, não devemos ser ligados. Hoje tem, na história, houve pessoas, houve países, houve tempos em que a igreja achava que tinha que ter uma ligação muito forte com um determinado país. Eu venho de um país que teve muita atuação de Deus, desde a colonização dos Estados Unidos. Teve lá aquela história dos peregrinos, e eles buscavam a Deus. Então, a igreja, lógico, hoje tem muita gente lá que não tem relação nenhuma com Deus, mas a igreja nos Estados Unidos, na Inglaterra, eu acho que já houve isso em outros lugares, às vezes na Europa, em outros lugares, às vezes a igreja pensa que tem uma ligação muito forte com o seu país. E a gente sabe pela Bíblia que não tem um país especial. Tem um país especial em toda a história da Bíblia, que é Israel. Agora, nenhum outro país tem essa ligação de ser a terra prometida, o lugar onde Deus vai habitar, assim, a partir dali. Então, essa história de Abraão é muito significativa, porque é a partir daqui que Deus fala: eu escolhi um lugar, eu tenho um lugar, eu vou usar esse lugar como uma base, eu vou usar esse lugar como uma chave para conquistar toda a terra. O objetivo de Deus é restaurar toda a terra. Deus criou a terra, colocou o jardim do Éden lá. O que aconteceu antes? Por que a terra ficou totalmente coberta de água e sem forma e vazia? Nós acreditamos que tem alguma coisa a ver com a queda de Satanás, de Lúcifer, mas nós não temos esses detalhes na Bíblia, não conhecemos os detalhes dessa história. Porém, nós sabemos, o que está claro na Bíblia é que Deus colocou o jardim do Éden na terra, era para ser uma ligação entre a terra e o céu. Deus tinha um propósito para que, através desse primeiro casal, Adão e Eva, a imagem de Deus, a glória de Deus, o reino de Deus fosse expandir por toda a terra. Deus queria cobrir toda a terra. Os profetas falam disso. Toda a terra será coberta pela glória de Deus, pelo conhecimento de Deus, um dia. Então, nós temos essa promessa, entendemos que esse é o propósito de Deus, mas Deus não faz isso
ele poderia, com instalar de dedos, ele fala assim, a terra é minha, eu quero a terra. Se Satanás se rebelou, se o homem se rebelou, Deus poderia desfazer isso e tomar a terra de volta, é dele, e ele tem todo o poder. Mas ele decidiu não fazer dessa maneira, ele escolheu inicialmente o Jardim do Éden. Muitas pessoas entendem que o Jardim do Éden estava no lugar que hoje é Israel. A gente pensa, né, por causa dos rios, que poderia ser onde é o Iraque hoje, mas a terra sofreu muitas mudanças no dilúvio e tudo, então pode ser que o Jardim do Éden estivesse onde é Israel, mas isso não importa, porque a ideia é realmente que, assim como tinha o Jardim do Éden, Deus, depois do pecado, depois do dilúvio, Deus escolheu um lugar. Depois da Torre de Babel, Deus escolheu Abraão, chamou Abraão lá da sua terra, que ali sim era onde hoje é o Iraque. Ele tirou Abraão de lá, chamou para ir para a terra de Canaã, que é Israel, e ele disse: essa terra eu vou dar para você. Mas depois a gente vai descobrir, por exemplo, em Deuteronômio, Deus fala com Moisés, Deus fala assim, a minha porção, a minha herança, o meu lugar, e tem tantos e tantos lugares na Bíblia que Deus fala que vai habitar em Jerusalém, em Sião. Então Deus tem um lugar que ele escolheu, não porque ele despreza os outros. Deus não ama menos, mesmo falando não só falando de povo, mas Deus não gosta menos da terra do Brasil, da África, da Ásia, de outros lugares. Deus não tem uma preferência. E hoje, se você for olhar para Israel, claro que tem algumas coisas bonitas, mas Israel, em grande parte, é um deserto. Você vai ver muita coisa lá, e antes dos judeus voltarem para Israel, você pode ler descrições de escritores famosos no século XIX, eles descrevem a Palestina como um lugar inóspito, um lugar que não servia para morar, um lugar terrível. É um lugar que grande parte é deserto. Na época de Abraão, provavelmente não era tanto assim. Mas por que Deus quer essa terra? Então, um dos aspectos é que Deus quer toda a terra, todo o planeta Terra, ele quer todos os povos, mas ele chamou um homem, Abraão, ele escolheu uma terra para Abraão ficar ali, e que ele prometeu essa terra para Abraão e para os seus descendentes, e ele escolheu a descendência de Abraão para ser o povo que seria a chave, os sacerdotes, o caminho para abrir para todos os povos serem abençoados por ele. Então, é muito interessante a comparação que às vezes a gente faz, é como se eu tivesse um imóvel muito bonito, muito desejável, mas esse imóvel tinha sido arrendado, alugado para alguém. Então, como sempre acontece quando isso acontece, o dono da casa, ele não pode ir chegando e entrando numa casa que é dele, ele alugou. Então, essa é a ideia. Deus tem a terra que pertence a ele. Ele criou, a terra toda é dele. Mas ele não toma a terra toda de volta, ele quer uma parte. Ele quer como se fosse um cômodo naquela casa enorme, naquela mansão. Mas através daquele lugar onde ele teria direito de entrar, por meio de um povo que seria a família dele, que seria o povo dele. Então, através desse povo, na terra que ele escolheu, ele teria uma entrada. Por meio dessa entrada, ele pode retomar toda a terra que realmente pertence a ele. Então, esse assunto da terra e a história da terra no Velho Testamento e na Bíblia toda é muito interessante, mas vamos então começar o nosso capítulo de hoje, que é Gênesis 13. E só para a gente também
dar o contexto, eu vou começar no capítulo 12 para lembrar de duas posições e para a gente, depois já vou passar para esse mapa. Eu rabisquei um mapa aqui, mas é o mesmo mapa que você tem no esboço que eu passei também. Mas isso aqui é só para a gente poder visualizar. Então, quando Abraão entrou na terra, no capítulo 12, o primeiro lugar que menciona é Siquém. Esse aqui não tá com as proporções todas certas, mas quando você olha para a terra de Israel, Siquém estaria mais ou menos no centro. Então, aqui está parecendo que é bem mais para cima, mas Siquém estaria mais ou menos no centro da terra. Abraão provavelmente entrou pelo norte ou pelo leste, a gente não sabe, mas ele entrou na terra e começou a percorrer a terra, e o primeiro lugar que nós já estudamos, já vimos isso, foi em Siquém, em que, sem Abraão fazer nada, sem Abraão buscar, sem Abraão clamar a Deus, Deus apareceu para ele. Alguns lugares, como no capítulo 13, vai dizer, Deus falou com Abraão. Nem sempre quando Deus fala, Deus aparece. Às vezes eles ouviram a voz. Muitos profetas, a palavra de Deus veio para Isaías, para Jeremias. Nem sempre Deus aparecia. Mas a primeira vez, depois de entrar na terra, porque Deus já tinha falado com Abraão uma vez, né, para ele sair da terra dele, talvez 2 vezes. Então, quando Abraão chegou em Siquém, Deus apareceu para ele. E Abraão, pelo que nós entendemos também de outros textos, Abraão ainda não tinha muito conhecimento de Deus. A gente não sabe exatamente como ele via Deus, como se ele... em Josué fala que os antepassados, Abraão e os pais e os antepassados serviam a outros deuses. Como que Abraão, como que era a fé dele, o que ele sabia sobre Deus, nós não sabemos. Mas é muito interessante que em Gênesis 12, 7, Deus apareceu, o Senhor apareceu a Abraão e disse uma frase, pelo menos que está registrado aqui, Deus apareceu e falou uma coisa: a tua semente darei esta terra. E aí fala que Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. Ou seja, Abraão disse, eu não sei muito como é que o Senhor chama, eu não tenho muito conhecimento, mas eu vou fazer um altar ao Deus que me apareceu aqui, porque ele viu Deus, ele viu o anjo de Deus, ele viu uma manifestação de Deus. Então, Deus falou com ele, e é interessante essa expressão, que Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Ele não tinha muita referência, ele não tinha muito conhecimento de Deus. Então Deus vai aparecendo e vai conversando com ele. Depois, no versículo 8, fala assim, dali passou para o monte, ao oriente. Então, a sua direita aqui é oriente, a esquerda aqui é ocidente. Então, de Siquém, ele vem para o monte... ao oriente de Betel. Então, Betel está aqui. Ele foi para um monte que ficava ao oriente de Betel. E depois fala que ele armou a tenda entre esses 2 lugares. Entre Betel, e esses lugares não eram cidades, assim, provavelmente não tinha uma cidade edificada, mas Betel quem deu o nome de Betel para esse lugar foi Jacó. Então ele está falando que é Betel porque quem está escrevendo já sabe que esse lugar será chamado no futuro de Betel. Mas ele arma a tenda entre Betel e Ai. E o significado desses nomes é muito interessante, porque Betel, acho que todos vão lembrar, Betel significa casa de Deus. Tudo que em hebraico até hoje, tudo que começa com Bet, B-E-T, às vezes se escrevem B-E-T-H, mas tudo que começa com esse som de Bet é casa. E El é Deus, então é casa de Deus. Agora, Ai significa um monte de ruínas. Olha que interessante. Ele armou a tenda
entre dois lugares. Então é como se ele estivesse no meio do caminho e ele tivesse uma escolha. Eu vou escolher Ai, monte de ruínas, ou vou escolher Betel, casa de Deus. Então isso nós vamos entender um pouco mais adiante. Então, no primeiro lugar, em Siquém, ele edificou um altar depois que Deus lhe apareceu. Deus apareceu sem Abraão fazer nada. Abraão nem conhecia muito, não sabemos muito o que Abraão sabia a respeito de Deus, mas Deus apareceu para ele e Abraão respondeu, ele correspondeu a essa manifestação de Deus e fez um altar. Quando ele chega num outro lugar aqui, ele não espera Deus aparecer. Ele faz um altar. Gênesis 12, versículo 8. Né? Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Nós já falamos sobre isso, como é importante invocar o nome do Senhor. Então, ele fez aqui um segundo altar. Pelo menos assim que está registrado aqui. Primeiro altar em Siquém. Segundo altar que ficava entre Betel e Ai. O altar, e eu recomendo muito a leitura da apostila do meu irmão Haroldo, que é o altar na Bíblia, que ele fala muito sobre essa questão de altares e mostra que o altar ele precisa ter uma seta para cima e uma seta para baixo. O altar é um lugar de comunicação com Deus. Para ter um altar que seja válido, que seja real, Deus, a ordem não tem importância. Às vezes é Deus que fala primeiro, como em Siquém. Mas para o altar ser realmente um altar vivo, um altar que está acontecendo alguma coisa, precisa ter a seta para baixo, quer dizer, Deus falando com o homem, e a seta para cima, que é o homem falando com Deus. Então, aqui entre Betel e Ai, Abraão, final do versículo 8, ele invocou o nome do Senhor, só que Deus não respondeu para ele. Então, nós temos uma seta para cima, e Abraão invocando o nome de Deus, clamando pelo nome de Deus, dizendo que o nome de Deus é o nome que Abraão está usando, Abraão que pertence a esse Deus, mas Deus não responde. E depois disso, Abraão vai, aqui o mapa nem mostra, mas aqui embaixo, Abraão sai desse lugar e percorre. Israel não é um lugar tão grande, mas para ir a pé, são caminhadas longas. Ele vai indo para o sul. Toda essa região de Berseba para baixo é chamada de Negev. Na Bíblia fala aqui, na minha tradução, assim, porque Negev significa sul. Algumas Bíblias, no versículo 9, Gênesis 12, 9, falam eles seguindo sempre para o Negev, ou para o sul. Essa região aqui é muito desértica. Fica perto do Mar Morto aqui, e toda essa região, não sabemos como é que era naquela época, mas toda essa região era muito desértica. E justamente naquela época, versículo 10, Gênesis 12, 10, houve fome na terra e ele foi para o Egito, que fica ao sul, mais para baixo aqui. E nós já vimos isso na última aula. Então agora nós estamos no capítulo 13, o que nós queremos entender assim, Abraão passou, não sabemos quanto tempo, ele passou um tempo no Egito, ele estava sem comunhão com Deus, não fala nada de altar, não fala nada de Abraão invocar o nome do Senhor, nada do Senhor falar com ele. Abraão mentiu sobre a esposa, Abraão, ele estava totalmente fora da posição certa. Ele só ficou muito rico. Ele ficou próspero, porque Faraó deu muitos rebanhos, muitos presentes para ele, pensando que ele era o irmão de Sara e que era uma espécie assim de dote para ele pegar Sara como esposa. Mas aí Deus fez uma intervenção, Deus castigou Faraó, Faraó viu que ele tinha, ele ficou até bravo, assim, por que você não falou que ela era sua esposa, tal, e mandou Abraão embora. Então Deus fez uma intervenção, principalmente porque, além de Abraão estar fora da terra,
ele estava colocando a promessa de Deus em perigo, porque a promessa de Deus para Abraão era para Abraão e Sara, que eles iam ter um filho. E Abraão estava colocando a vida de Sara em perigo, a aliança dele com Sara em perigo. Então Deus fez uma intervenção. Ainda bem que Deus agiu, apesar de Abraão não perceber, que ele não entender que ele estava fazendo uma coisa tão drasticamente errada. Então aí ele volta, capítulo 13, versículo 1. Subiu, que estamos falando do sul, estão indo para o norte, fala subiu. Subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, né, que é essa região aqui. Entre Israel e o Egito tem uma região chamada Sinai, e o sul de Israel que chama Neguebe. E tem essas cidades até hoje, né? Todas essas, acho que a maioria, acho que não tem, mas existe hoje a cidade de Hebron, existe hoje a cidade de Berseba, eu não tenho certeza sobre a cidade de Siquém, mas muitas dessas cidades continuam até com os mesmos nomes hoje. Então, essa região do Neguebe, do deserto, existe, né? E Abraão subiu do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, tudo que tinha, e Ló com ele. A gente nem tinha ouvido falar de Ló no Egito, mas Ló estava junto com Abraão, né? Então estavam andando sempre juntos. Capítulo 13, versículo 2, era Abrão muito rico em gado, todo tipo, né, de rebanhos, em prata e em ouro. Então Abrão tinha acumulado, não só no Egito, mas o Egito deu um impulso grande, ele ganhou muita coisa lá. É difícil a gente até tratar dessas coisas, porque você fala assim, então foi bom ele ter ido para o Egito. Deus abençoou, apesar dele ter colocado em risco a aliança, apesar dele estar fora da integridade, foi preciso um faraó, um rei pagão, chamar atenção. Por que você falou isso? Por que você não falou que ela era sua esposa? Então, Abraão foi repreendido por um homem assim, mas apesar disso, Deus teve misericórdia e abençoou. Mas a gente precisa, como nós vamos ver hoje, temos muitas escolhas na vida. E você escolher o Egito fora da herança, fora da vontade de Deus, para ganhar riquezas, é muito perigoso. Nem sempre Deus intervém para nos salvar. Como nós vamos ver hoje, tem decisões que têm grandes implicações. Mas o que eu quero mostrar aqui, então, nesse começo do capítulo 13, então, Abrão, versículo 3, fez as suas jornadas. Então, ele saiu do Egito, foi para essa região do sul, onde tem Berseba aqui, Neguebe, e ele foi subindo de novo até Betel, na verdade, nesse mesmo lugar, entre Betel e Ai. E a gente não sabe, assim, são entrelinhas, é difícil saber por que Abrão voltou para esse lugar. Porque depois, no fim do capítulo 13, ele vai voltar para o sul de novo, ele vai para Hebron. Então, ele subiu do Egito, ele podia ter parado em Hebron, ou ele podia ter subido até Siquém, onde Deus apareceu para ele. Não, ele parou nesse lugar. E, pelo menos para a gente, isso é significativo, porque o altar que ele fez no capítulo 12, ele tinha invocado o nome do Senhor, mas Deus não tinha falado com ele. E eu não sei se isso pesou na decisão de Abrão de voltar para esse lugar, a gente não tem certeza, mas é significativo de que Abrão não foi nem para Siquém, onde já tinha um altar, que tinha uma seta para cima e para baixo, Deus já tinha aparecido e ele tinha respondido. Ele não foi para Hebron, onde ele não tinha feito o altar ainda, mas onde ele vai fazer o altar, no final do capítulo 13. Ele voltou para esse altar que ficou incompleto, porque esse altar e esses lugares representam para nós marcos, representam experiências, representam para nós um ponto específico na nossa jornada. E muitas vezes Deus faz isso. Às vezes nós passamos
por um lugar na nossa vida e nós até fazemos um altar para Deus e clamamos a Deus, invocamos o nome do Senhor, mas Deus não responde. E aí a gente vai adiante, mas não adianta, porque a gente não recebeu a resposta de Deus. Então Abraão, ele volta do Egito, ele volta do lugar onde ele estava, fora vamos dizer assim, ele saiu dos trilhos, saiu da direção de Deus, ele volta para o lugar onde tinha um altar que não tinha recebido ainda uma resposta de Deus. E aí, versículo 4, então ele vai para esse lugar onde primeiro estiver a sua tenda. Ele volta para o mesmo local, onde primeiro estiver a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar, inclusive aqui faz questão de dizer, onde estava a sua tenda e onde estava o altar que dantes fizera. E ali invocou Abraão o nome do Senhor. Olha só, esse altar aqui, ele agora fez uma segunda seta para cima. Ele já tinha feito uma. Deus, eu quero conhecer, eu quero saber se eu estou no caminho certo, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero ir um passo adiante. Ele fez um altar, invocou o nome de Deus, mas Deus não respondeu. Aí ele foi para o Egito. Aí ele volta do Egito e invoca o nome do Senhor de novo. E Deus ainda não responde. Então, essa história realmente é bem interessante. E é claro que na nossa vida, às vezes, tem 10, 20 flechas para cima, né? Invocando o nome do Senhor, clamando a Deus. E Deus espera, e nós vamos pelo menos pensar em algumas possibilidades. Por que Deus não respondeu? Essa pergunta a gente nunca sabe, porque isso está nas mãos de Deus. Deus responde quando Ele quer, mas Deus Ele não age por capricho, eu não estou com vontade. Deus tem razões. A gente que não conhece as razões de Deus. Mas Deus tem razões. E Deus não respondeu Abraão porque ele estava esperando. E muitas vezes, porque quando nós falamos de Deus, Deus fala conosco, eu já mencionei isso nos estudos, Deus fala conosco todos os dias. Quando você abre a Bíblia, Deus aquece o seu coração através de um texto, Deus fala com a gente na oração, Deus usa outros irmãos, Deus pode usar uma pregação. Deus fala conosco, isso é algo que deve ser uma experiência constante na nossa vida, mas quando Deus fala de uma forma diretiva, de uma forma que realmente vai colocar um alicerce na nossa vida, ou dar uma direção forte na nossa vida, isso não é uma coisa de todo dia. Não é todo dia que Deus fala conosco de uma forma muito clara, nesse sentido assim, de uma direção, de uma promessa, de alguma coisa assim que vai mudar ou a nossa vida, ou a vida das pessoas, a nossa família, ou a da igreja, da nação. Então, essas palavras são muito específicas. Deus fala na hora certa. E quando é que Deus fala? É necessário, às vezes Deus fala e a gente nem tomou iniciativa, como em Siquém. Ele pode falar porque Ele deseja falar alguma coisa e nós não estamos prontos, não entendemos, mas ele fala. Ele pode ser uma iniciativa de Deus, também pode ser como resposta a um clamor nosso, como Abraão aqui já invocou o nome de Deus 2 vezes nesse altar. Mas Deus muitas vezes está esperando um momento certo, e Abraão não estava no momento certo. Ele tinha que passar pelo Egito, ele tinha que passar por essa prova, ele tinha que passar por uma outra prova aqui, e depois dessa prova com Ló é que Deus vai falar com ele. Então, isso é muito interessante também. Versículo 5: E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. Okay? Então, se você está acompanhando o nosso esboço,
Nós falamos sobre esse primeiro ponto, né, o retorno de Abraão do Egito, e aqui agora nós estamos na letra B, quando vai surgir um conflito. Versículo 5, Ló estava junto com Abraão até aquele momento, desde quando Abraão saiu de Harã, onde o pai dele faleceu, Ló está sempre acompanhando. E eu quero falar uma coisa aqui, porque a vida de Ló é bem interessante, faz parte da história de Abraão. As pessoas têm várias teorias, mas eu sempre falo, se a Bíblia não fala explicitamente, a gente pode até dar uma suposição, uma opinião, mas a gente sempre tem que colocar que é uma opinião. Muita gente fala assim que Abraão não deveria ter chamado Ló para ir para Canaã com ele. Quando lá em Gênesis 12, versículo 4, né, fala que Abraão saiu de Harã e foi Ló com ele, ok? E fala assim que, versículo 5, Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. Então, nas entrelinhas, eu acho que fica bem claro que Abraão chamou Ló. Ló tinha perdido o pai dele. O pai dele já tinha falecido. Então, Ló, como sobrinho de Abraão, ele estava acompanhando. Abraão talvez fosse uma espécie de pai para Ló. E Abraão não tinha filhos. Então, Ló estava acompanhando. E tem gente que fala, que tem a opinião de que Abraão errou, assim como Abraão errou de ter gerado Ismael, que Abraão errou em chamar Ló para ir com ele, porque Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela. Então, a Bíblia não fala isso. Em nenhum momento Deus repreende Abraão porque ele estava junto com Ló. É verdade que Ló deu bastante problema para Abraão, mas esses problemas fazem parte, Deus estava usando, e Ló era, de acordo até com um texto no Novo Testamento, Ló era um homem temente a Deus. Ló não era uma pessoa que não tinha, que não servia a Deus, que não tinha uma fidelidade para Deus, né? Ló errou em algumas coisas, mas Ló era uma pessoa fiel a Deus também, e a Bíblia confirma isso. Então, eu não posso dizer, eu não tenho autoridade para dizer que Abraão errou em trazer Ló junto para a terra de Canaã. Mas agora eles estão com um problema. Os dois cresceram muito em rebanhos, em riquezas. E Gênesis 13, versículo 6 diz o seguinte: mas a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Duas vezes no mesmo versículo ele fala, eles não podiam habitar juntos. Agora, qual era o problema? E aqui nós temos aqui uma divisão, uma separação. E isso até vai nos mostrar algumas coisas sobre esse princípio de ter divisão, de ter separação no meio do povo de Deus. Então nós temos uma situação em que os dois que estavam juntos, como eu mostrei, eu acho que nós não temos autoridade para dizer, não, Ló era alguém que Deus não queria que estivesse lá, nós não temos essa autoridade. Então Ló estava junto, é um homem que faz parte praticamente da família de Abraão, e só que os dois tinham crescido muito e a terra não suportava, porque eles tinham muitos rebanhos, o local onde eles estavam talvez não tivesse muita pastagem, e então a terra não podia sustentá-los. Versículo 7, houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Por que aqui fala de novo? No capítulo 12 eu tinha falado. Abraão está numa terra que tem outros habitantes. Abraão é sozinho. Os cananeus e fariseus, esse povo, né, esse povo que habitava na terra,
Provavelmente eles eram bem mais numerosos, era um povo que habitava ali. Então, Abraão está nessa terra, nesse lugar. Naquele tempo, eles não tinham cercas, não tinham propriedades assim estipuladas, então eles estavam andando na terra, cuidando dos rebanhos, só que era muito rebanho para pouca pastagem. Eles teriam que um ir para um lado e outro ir para outro lado, eles não podiam ficar no mesmo território, um perto do outro. E além dos dois serem muitos, tinha ainda os cananeus e fariseus que estavam na terra também. Então houve contenda, porque os pastores, os empregados de cada um queria garantir uma pastagem para os seus rebanhos, e não tinha para todo mundo, então estava faltando. E só um parênteses aqui, você percebe que o problema não é entre Abraão e Ló, é entre os pastores, os funcionários, os empregados deles. Por que tinha problema? Não por causa de um relacionamento entre Abraão e Ló, mas era por causa das posses, por causa do sucesso deles. E é muito fácil você fazer uma aplicação, porque onde isso acontece no mundo dos negócios, isso acontece na política, isso acontece na igreja. Quando duas pessoas crescem muito, eles não conseguem ficar juntos. Então, é uma boa observação para a gente fazer, para entender a causa de muitas divisões, né? Então tinha um problema. Tinha um problema que não era um relacionamento entre Abraão e Ló, mas era por causa do crescimento, era por causa do sucesso, por causa das posses deles. Agora, aqui nós vamos ver como Abraão vai lidar com essa situação. Abraão, ele diz o seguinte, muito, muito importante essa primeira frase de Abraão aqui, no versículo 8. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois irmãos somos. Então, esse ponto de partida é muito importante para a gente entender, porque houve um problema, houve uma separação, mas Abraão está lidando com essa separação num princípio muito correto e muito importante e que serve para nós. Ele falou assim, olha, nós estamos com um problema, nós realmente temos uma situação, não dá para nossos rebanhos ficarem juntos, nós estamos, é inviável. Então, nós precisamos de uma solução. Mas ele, antes de pensar numa solução, ele diz para Ló, Ló, entre nós não pode haver problema, não pode haver contenda, porque nós somos irmãos. Se nós pudéssemos entender isso, entre irmãos não pode haver contenda. Se existe um problema, vamos resolver o problema. Abraão foi partir para uma solução, mas antes da solução, porque você pode pensar, se você começa assim, nós temos que dar um jeito e que absurdo, a pessoa que eu trouxe lá da outra terra não está reconhecendo. Se ele começasse a pensar nos direitos, se ele começasse a pensar que ele tinha muito mais direito que Ló, ele ia começar a coisa totalmente errada, mesmo que ele tivesse razão, mesmo tendo razão, ele estaria começando de um princípio errado. O princípio é, nós somos irmãos, não pode haver contenda, nós vamos achar uma solução, custe o que custar, e olha que Abraão está pronto para fazer. Abraão vai dizer, ele nem espera uma proposta, vamos ver o que Ló pensa, vou conversar com ele. Não, Abraão, como o mais velho, como aquele que tem mais experiência e que é responsável, foi ele que chamou Ló para estar com ele. Então, Abraão que é o patriarca aqui, Abraão vai dar a solução. Então ele chama Ló e ele diz, Ló, não pode haver contenda, então eu vou propor uma solução. E eu vou propor uma solução
que você não vai recusar. Porque eu não vou propor uma solução para mim. Eu vou propor uma solução que é o melhor para você. Porque eu entendo que não pode haver contenda. Então nem vou esperar que você, como meu sobrinho, me reconheça, que você reconheça que Deus deu a promessa para mim. Você está aqui como acompanhante, você não tem direito, então Ló, você entende, né? Você tem que pegar a parte pior. Não, Abraão não propõe nenhuma solução que o sobrinho deveria entender, porque Deus está com... Deus, é claro que ele vai entender que eu tenho essa promessa. Não, Abraão, ele fala, não pode ter contenda e eu vou dar uma solução que é uma solução boa para você. Então não vai ter discussão, porque eu não vou propor uma solução boa para mim, eu vou propor uma solução boa para você. Então ele fala, versículo 9, não está toda a terra diante de ti? Que toda a terra? A terra que Deus prometeu para Abraão, não prometeu para Ló. Mas Ló, na visão de Abraão, Ló é da família de Abraão. Abraão não está com essa ideia assim, eu tenho direito, eu preciso, eu devo ter a parte melhor. Não, ele entende assim, essa terra toda está aqui, eu não estou escolhendo nada, a terra toda. Você quem vai escolher. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim, porque nós não vamos conseguir ficar juntos, mas nós não estamos brigando. Eu só quero que a gente tenha espaço para cada um e então nós não vamos poder ficar na mesma região. Então você vai para um lugar, mas eu deixo você escolher. Então, se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Então, Abraão, ele abre mão, ele oferece a Ló a escolha. E essa é uma grande prova. Pensa bem, no capítulo anterior, Abraão passou por uma prova que era a seguinte, quando as coisas ficam difíceis na terra, você vai fugir para o Egito? Então Deus não queria... Eu não posso também afirmar biblicamente que Deus ficou bravo porque ele foi para o Egito. Mas ele foi para o Egito e deu tudo errado. Então tinha alguma coisa... Né? Ele não estava contando com a bênção, com a direção. Ele contou com a proteção de Deus. Mas ele não teve uma direção de Deus para isso. Então ele estava dizendo... essa terra, a primeira prova... era, Abraão, você precisa ficar na terra. Aquilo que eu falei no início sobre peregrinação. Nós precisamos entender o que é peregrinar na terra. Eu estou perguntando todos os dias para Deus. O que significa peregrinar na terra hoje? O que significa a gente sair da terra? E eu não tenho a resposta completa, mas eu estou buscando, né? Estou buscando e durante esse estudo de Abraão espero que o Senhor nos mostre mais o que é essa terra e o que nós precisamos fazer como peregrinos. Porque como peregrinos nós não somos donos, mas nós precisamos manter a posição, nós não podemos sair. Então essa foi uma lição no capítulo 12. Só que agora que ele volta para a terra, ele sai do Egito e volta para a terra, para o lugar certo, ele enfrenta uma outra prova. E essa outra prova diz o seguinte, Abraão, qual vai ser a sua atitude? Como que você vai lidar com esse conflito? Você vai se apegar à sua bênção, à sua promessa? Porque, veja bem, ele foi para o Egito, ele largou a terra que Deus deu para ele. Agora não, ele voltou para a terra e agora a prova é Abraão, abra mão da terra. Não parece contraditório? Não larga a terra. Depois ele volta e Deus fala. Deus não falou com ele, mas Deus estava colocando o coração dele à prova. E Deus queria ver se Abraão ia
pegar a terra, assim, né, segurar sua posição, proteger, ficar brigando por causa da terra, ou se ele ia abrir mão. Porque Deus prometeu a terra para ele. E Ló fazia parte da família. Para Abraão, ele faz parte da família. Então, por que eu vou ficar segurando? Não, se você quiser a melhor parte, não tem problema. A terra toda é uma promessa de Deus e tem espaço para todo mundo. E Deus vai guiar e vai prover. Então ele abre mão e oferece a melhor escolha, a melhor parte para Ló. Agora, Abraão, nesse teste, ele é aprovado. No Egito, Abraão foi reprovado. Nas provas da nossa vida, nós às vezes somos reprovados. Isso não significa que nós estamos sendo reprovados do caminho de Deus. Nós passamos por muitas provas. Tem provas, né, sabe aquelas provas na escola que você fica de dependência e tem que fazer a prova de novo, e às vezes 2 vezes e 3 vezes. Então, Deus faz isso. Ele não vai aprovar a gente sem passar na prova, mas ele repete a prova. Tem provas em que nós somos reprovados, mas a gente aprende muita coisa, pela nossa falha mesmo. Agora, essa prova aqui, no capítulo 13, Abraão foi aprovado. Tanto é que Deus vai falar com ele depois. Mas Ló não foi aprovado. Então, Abraão foi aprovado, mas Ló não foi. Por quê? Agora nós vamos pensar de novo sobre essas duas... Onde que eles estão? Abraão e Ló. Eles estão nesse ponto geográfico, entre Betel e Ai. Lembra o que significa cada nome? Betel é a casa de Deus. Ai é um monte de ruínas. Então, eles estão como se fosse numa encruzilhada. Eles estão entre 2 lugares. Qual que eles vão escolher? Abraão escolheu abrir mão, ceder. Agora vamos ver a escolha de Ló e vamos pensar no que Ló deveria ter feito. Então, no versículo 10, levantou Ló os olhos. A região geográfica aqui, que é bem próximo de Jerusalém, essa região onde eles estão é um lugar um pouco mais alto. Então, eles podiam... Então, se você imaginar aqui, essa região, Jerusalém é bem próximo, então é um lugar mais alto e essas distâncias não são muito grandes. Então, de onde eles estavam, eles conseguiam vislumbrar o Rio Jordão. Essa linha aqui é o Rio Jordão, que corre do Mar da Galileia até o Mar Morto, aqui. Então, ele olhou, levantou Ló os olhos. Então, Abraão deu a escolha para ele e Ló olhou, falou assim, então, tá bom, então eu que vou escolher. Então, ele deu uma olhada, levantou os olhos e ele viu toda a campina, ou toda a planície, que o rio aqui é um lugar mais baixo, né, onde o rio corre, é uma planície, e que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Que quem está escrevendo aqui já tinha a perspectiva histórica, né, quando Gênesis foi escrito, foi compilado, Sodoma e Gomorra, que vai contar essa história no capítulo 19. Mas então, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, era como o jardim do Senhor. Olha, as pessoas, né, os estudiosos, os arqueólogos, eles não têm uma localização muito certa de Sodoma e Gomorra, que foram destruídos e não tem vestígios, eles nunca acharam nada. Mas imaginam que seja aqui para o sul do Mar Morto. Algumas pessoas colocam do lado ocidental, né, do lado da terra de Israel. Às vezes algumas pessoas acham que foi mais nessa posição, outras pessoas acham que foi do lado oriental, que seria a parte que hoje é o país da Jordânia. Mas provavelmente era mais ou menos por aí, né? A geografia não era provavelmente exatamente igual, Mar Morto, né, não tinha exatamente tudo como era, mas tinha o Rio Jordão, tinha uma planície. Hoje, em Israel, a região perto do Rio Jordão é um lugar verde, é um lugar mais bonito, mas
quanto mais você vai para o sul, perto aqui do Mar Morto e dali para o sul, é tudo deserto, não tem nada, só em algum oásis, algum lugar específico onde tem água, mas a maioria grande, a paisagem aqui é tudo seca, dos dois lados, do lado da Jordânia e do lado de Israel. Só que quando, nessa época, não era assim. A planície de Jordão realmente era bonito, como ainda é, mas aqui também talvez nem tivesse esse Mar Morto ainda. Então, eles estavam olhando, Ló estava olhando, e ele viu essa região. Claro que provavelmente ele não conseguia enxergar até Sodoma, mas ele teve uma vista e ele viu que era um lugar bonito. E a descrição, olha como descreve. Você vai julgar Ló por ter escolhido esse lugar? Era como o jardim do Senhor. O que é jardim do Senhor? Jardim do Éden. Era como o jardim do Senhor. E aí fala, como a terra do Egito. Então, quais eram os lugares que eram bonitos, que eram atraentes, que eram prósperos, que tinham uma atração forte para eu quero ir para lá? Eram esse lugar que acabou se aproximando de Sodoma e Gomorra, ou o Egito, que os dois lugares não representam um lugar escolhido por Deus, um lugar que Deus estava abençoando. Tinha uma aparência maravilhosa, tinha uma vista maravilhosa, mas não era realmente um lugar abençoado. Então, Ló ele foi enganado, mais ou menos como a primeira tentação no Jardim do Éden, que a fruta era atraente, né? Era bonita, era gostosa, dava prazer, dava um caminho para subir na vida. Então, ele olhou para isso e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então, versículo 11, Ló escolheu para si. O que você acha que Ló deveria ter feito? Abraão fez o certo. Ele abriu mão. Ele falou assim, Ló, vá onde você quiser. E onde você for, eu vou para o lado oposto para a gente não entrar em choque. Nós não podemos brigar. Nós não precisamos brigar. Tem espaço para todo mundo. Nós podemos nos separar como amigos, e tanto é que depois nós vamos estudar isso, aliás, no próximo capítulo 14, já tem uma história de Abraão arriscando a própria vida para salvar Ló, que foi levado cativo por um grupo, por um exército, uma coligação de reis de Canaã. Então, essa história vai mostrar que pode ter separação sem ter briga. Mesmo Ló fazendo algo que foi egoísta, ele escolheu, e o que eu queria mostrar aqui, que eu acho que tem um significado, claro que Ló provavelmente não tinha um entendimento, eu estou entre Betel e Ai, eu estou entre a casa de Deus e um monte de ruínas. Ló, sem dúvida, não tinha essa consciência, mas a posição deles era entre esses dois locais, e então isso tinha um significado. Porque, ao invés de escolher abrir mão e dar preferência ao outro, ele escolheu ir na direção do Oriente. O que eu quero mostrar Ló, ele está aqui no meio. Ele foi na direção de Ai, foi para frente, né? Mas ele foi ao Oriente. E é interessante lembrar que desde o Jardim do Éden, quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim, eles foram para o Oriente. Na Torre de Babel, eles foram para o Oriente. Tem umas 3 ou 4 citações em que, quando as pessoas iam para o Oriente, eles estavam se afastando de Deus. É simbólico, né? Abraão estava no Oriente, mas ele veio para o Ocidente, quando ele veio para Israel. Então, esses dois movimentos têm um significado. Mas, enfim, Ló foi em direção ao Oriente. Ele foi para o lado de Ai e foi além. E o que aconteceu com Ló? Versículo 11. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu para o Oriente.
Assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ló escolheu uma planície com muita riqueza para os rebanhos, mas Ló não foi habitar em tendas nas planícies, ele foi habitar em cidades, ele fez uma outra opção. Ele escolheu uma vida que não era mais uma vida de peregrino. Ele tinha muitos rebanhos, ele morava na cidade e tinha os empregados que cuidavam dos rebanhos, mas ele não foi, ele tinha escolhido as campinas de Jordão, mas na verdade ele foi saindo até das campinas. Se você olha o mapa, então você vai ver que Ló foi chegando, fala assim que ele foi habitando nas cidades e ele foi andando sempre em direção a Sodoma. E Sodoma, versículo 13, ora, eram maus os homens de Sodoma. Essa é a mesma descrição que tinha antes do dilúvio. Os homens tinham uma imaginação terrível diante de Deus. Então, nós lembramos aqui, vamos voltar para essa ideia da terra, a terra de Canaã, a terra que Deus queria. Deus estava dando uma terra para Abraão, porque Deus queria uma base para a morada dele. Deus não falava antes, Abraão, vá para a terra de Canaã e faça uma casa para mim. Não, Deus iria desenvolver um relacionamento com Abraão, com a descendência de Abraão, até chegar em Davi, até Davi falar que nós precisamos fazer uma casa para Deus. Mas mesmo com Moisés, Deus mostrou como é que fazia o tabernáculo. Então, a ideia de Deus era, eu quero uma terra, porque o meu plano não é um plano espiritualizado. É isso que a igreja hoje precisa entender. Deus nos deu a nova aliança. Nós entendemos que muitas coisas no Antigo Testamento eram figuras, eram sombras, eram simbologias, mas Deus realmente quer a terra. Deus quer a terra de Israel porque Ele quer a terra toda. E Jesus não vai voltar para estabelecer o seu reino nesta terra se Ele não tiver esta terra que Ele deu para Abraão. Isso vai acontecer bem na volta de Jesus, até a volta de Jesus, a terra não vai voltar a ser totalmente de Israel. Nós somos a favor de Israel ter um direito de habitar na terra, mas assim como na época de Abraão, Deus prometeu a terra para Abraão, mas ele falou assim, por enquanto você é peregrino, você não vai ficar brigando com o cananeu, não chegou a hora ainda. E por isso que Israel hoje tem uma grande luta, tem palestinos na terra, tem países em volta que são contra Israel. Muitos são inimigos de Deus, inimigos dos propósitos de Deus, mas Deus não deu direito ainda. Agora, na terra que é de Deus, assim simbolizando toda a terra do mundo inteiro, que é de Deus, tem muito pecado, tem muito Sodoma e Gomorra. Isso está acontecendo no mundo inteiro, mas não chegou a hora ainda. Agora, aqui na história de Abraão, tanto lá nos próximos capítulos, capítulo 15, Deus vai falar assim, Abraão, estou dando essa terra para você e para a sua descendência, mas ainda não é hora de você possuir. E vai passar 400 anos, porque daqui, esses 400 anos, o cálice de iniquidade dos cananeus vai chegar ao limite e aí sim eu vou tirar a terra deles e dar para vocês de forma mais permanente. Isso é verdade hoje também. Deus ainda não tirou. Deus vai fazer isso. Não cabe aos homens fazer isso. Não cabe a Israel, às outras nações. Não cabe. Tem que esperar a hora de Deus. Claro que esse assunto é muito complexo, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas Sodoma e Gomorra
E esses lugares tinham chegado a um ponto de iniquidade que Deus iria julgar dentro de pouco tempo. E por que será que Ló foi atraído a Sodoma? Ele foi atraído à planície, que era um lugar bom para pastagem, mas ele foi armando a tenda e foi andando, assim como Abraão estava andando na terra e procurando um relacionamento com Deus. Ló foi andando e armando a tenda dele até chegar em Sodoma. E nós vamos descobrir que ele, logo no capítulo 14, ele está morando em Sodoma. E como que ele foi morar num lugar onde aqui diz que os homens de Sodoma eram muito maus? Toda a humanidade peca contra Deus. Mas existe um limite, existe um ponto em que uma civilização, uma sociedade, um povo pode passar dos limites. E aqui ele está mostrando isso, como antes do dilúvio, que tinha que a iniquidade, a violência, o pecado contra Deus estava chegando num ponto inaceitável. Então aqui eles eram grandes pecadores contra o Senhor. Isso fala de um pecado coletivo, de um pecado assim que não é só um e outro pecando, é um pecado da sociedade. Eles tinham chegado a um limite intolerável. E a grande pergunta é como que Ló foi fazer isso? Eu vou passar aqui para essa outra folha aqui que eu quero mostrar então essa escolha. Então, nós podemos chamar essa escolha, a escolha que Abraão fez e a escolha que Ló fez. A escolha que Abraão fez, nós vamos falar assim que ele escolheu Betel. Ele não falou nada sobre Betel, mas nós estamos mostrando essa posição entre Betel e Ai como uma simbologia. Então, quando Abraão abriu mão do direito dele e falou assim, você pode pegar a parte que você quiser. Gente, isso é muito profundo, isso não é fácil fazer. Isso você pode aplicar em muitas situações. E situações de ministério, situações de igreja, situações de direito. Meu direito, eu tenho mais primazia, eu sou mais velho, eu estou aqui há mais tempo, fui eu que comecei aqui. Quantas situações, quantas divisões na igreja, quantas divisões no meio do povo de Deus, quantas alianças quebradas. Lembrem-se disso, Ló tomou uma decisão errada, mas isso não quebrou a aliança entre Abraão e Ló. Todas as vezes, nós vamos ver duas histórias, né, no capítulo 14, depois 18 e 19, né? Então Ló vai aparecer várias vezes aqui. E em todas as ocasiões que Ló estava em perigo, Abraão correu para livrá-lo. Abraão intercedeu, Abraão pegou o grupo dele e foi lutar contra os reis que levaram Ló cativo. Então, Abraão tinha uma aliança com Ló. A aliança é isso. Se a pessoa com quem eu estou em aliança vai passar por perigo, eu vou atrás, eu vou defender. Mas Ló ele fez uma coisa errada. Ele que deveria ter falado, Abraão, não, senhor, eu vim acompanhando. Deus falou com você. Eu não vou ter a primeira escolha. Ou se ele fosse escolher, ele teria que ter feito uma escolha pensando, eu vou escolher as Campinas, a melhor parte, eu vou deixar esse meu tio ele deve tudo a ele, eu estou aqui por causa dele. Então, Ló que errou. Ló fez uma decisão, uma escolha por vista, né? Segundo os Coríntios 5, versículo 7, fala, nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Então, eu tô comparando essas duas escolhas como uma é andar por vista. Por quê?
Porque Ló levantou os olhos e viu. O que Ló viu? Ele não viu Sodoma, mas ele viu uma coisa muito atraente. Ele queria, então, eu coloquei algumas coisas aqui, mas até teriam outros itens, mas ele buscou, eu acho que no esboço também eu coloquei que ele tomou uma decisão egoísta, com base na aparência, vantagem pessoal, retorno imediato, né? Então, ele viu uma coisa bonita, como um jardim de Deus. Ele tomou uma escolha baseado no que era atraente, o que era visível. Não é pecado você querer um lugar que vai ter pastagem, um lugar abençoado. Mas o que aconteceu? Ló escolheu por vista, ele escolheu por egoísmo, por interesse próprio. Ele fez algo que durou pouco tempo, porque depois ele foi andando até Sodoma, Deus destruiu Sodoma e Ló perdeu sua família, perdeu a esposa. Não sabemos o que aconteceu com os rebanhos dele, né? Deus julgou Sodoma e Gomorra. Então ele fez algo que teve uma duração temporária. Ele não percebeu o perigo. Aqui no capítulo, que nós já sabemos o que aconteceu, foi falando assim, olha, ele foi para lá, mas lá era bonito antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. E os homens de Sodoma eram muito maus. Então aqui nós temos essa descrição. Tudo bem que Ló não tinha essa informação, mas o que eu quero mostrar é que a motivação dele, a decisão dele, fez com que ele tomasse uma decisão, um rumo, uma direção que trouxesse um retorno rápido. Eu tenho rebanhos, eu quero um lugar bom, eu quero um lugar próspero, eu não estou aqui esperando uma promessa futura, eu não estou aqui como peregrino, eu quero prosperidade, eu quero me sair bem, eu quero subir na vida, eu quero realização. Então nada disso é pecado em si, mas como que você decide? Como é a sua decisão? Então, ele não percebeu o perigo. E ele não viu nada do plano de Deus, ele não participou. E isso é outra questão importante, porque Abraão trouxe Ló, e aí a gente não pode nem avaliar assim, se Abraão não estava sabendo como discipular Ló. Eu só estou dizendo assim que Abraão, ele tinha companhia de Ló, mas Ló não pegou a revelação que Abraão tinha de Deus. Ele não pegou a promessa, ele não teve revelação da promessa, da espera, do que significava peregrinar. Ló não pegou essas coisas. E isso é terrível, porque nós podemos ser acompanhados, nós podemos ter pessoas muito próximas que não conseguem enxergar. Mas o que torna uma pessoa cega? O que torna uma pessoa incapaz de ver o que Deus está fazendo? Essa motivação. Se a minha motivação é eu quero um retorno rápido, eu quero o que parece bonito, o que tem muito potencial, que eu vou conseguir, eu vou crescer, eu vou ser bem-sucedido, eu vou atrás disso. Se a sua motivação é essa, você provavelmente não vai conseguir ter uma visão do plano de Deus e uma visão de que você está andando numa direção perigosa. Ele foi por vista, ele não entendeu qual era o plano de Deus. Então, ele não conseguiu ver, ele não viu o perigo, ele não sabia. Abraão também não sabia. Abraão, se soubesse, teria falado, Ló, não... Cuidado, não vá para o lado de Sodoma. Eles não sabiam mesmo, mas eles não perceberam o perigo. Ló não percebeu o perigo porque ele estava tomando uma decisão com essa motivação. E andando por fé, Abraão, ele podia dizer, Deus, o Senhor prometeu, isso não vai, assim, eu vou esperar a tua hora. E também, eu não estou brigando com quem está próximo de mim.
Se ele pegar a melhor parte, não tem problema, porque isso faz parte da família. Para Abraão, Ló fazia parte da família. Para Ló, ele não estava dando a devida preferência para Abraão. Então, percebe? Abraão tomou uma decisão certa, mas Ló tomou uma decisão errada, com motivação errada, e ele não... No teste, o teste mostra o nosso coração. No teste, o coração dele foi revelado. Ele foi visto como alguém e a vida dele virou um monte de ruínas. Agora, prestem bem atenção. Mais uma vez, eu tenho respaldo, eu tenho base na Bíblia para dizer, né, que Tiago fala que Ló afligia sua alma justa em Sodoma. Então, Ló, ele mesmo não se contaminou. Ló não se tornou um pecador como Sodoma. Ló, na nossa linguagem de hoje, não perdeu a sua salvação. Abraão não deixou de ter uma aliança com Ló. Abraão continuou defendendo. Abraão não considerou Ló como um traidor, como um desertor, como alguém que eu não tenho mais responsabilidade com ele. Muitas vezes hoje nós consideramos assim, a pessoa que abandona a visão ou o projeto que nós estamos fazendo juntos, ou o plano de Deus, às vezes nós consideramos, bom, ele quis, então ele que arque com as consequências. Não, Abraão continuou defendendo, ele estava sempre pronto, ele manteve a sua aliança. Isso para mim é muito significativo. Então, Abraão, ele podia ceder. Olha que interessante. Por exemplo, Jesus, quando Satanás ofereceu para ele todos os reinos da terra, falou assim, eu posso te dar todos esses reinos. Porque Jesus, ele era homem, ele era Deus em carne, mas ele era homem. E ele poderia ter pensado ali, esse é um caminho mais fácil. Eu vim aqui para pegar os reinos do mundo para meu pai. Mas, claro que seria um absurdo ele querer os reinos para o pai e adorar Satanás. Mas ele não se sentiu tentado porque Jesus sabia que tudo isso já era dele por direito. Então, quando nós sabemos que temos uma promessa de Deus, que Deus está cuidando da nossa vida, do nosso chamamento, foi Deus que prometeu a terra para Abraão. Se Ló vai pegar a melhor parte, não tem importância. Então, quem tem a posição de relacionamento com Deus, de segurança com Deus, que sabe que Deus é quem doa, Deus é quem vai dar. Abraão não precisava lutar, não precisava brigar com Ló para pegar a melhor parte. Ele podia realmente dizer assim, olha, eu deixo a melhor parte com você, não tem importância. Então, ele estava andando por fé e não por coisas visíveis. Então, ele cedeu, ele não precisou proteger seus direitos, ele pôde ser magnânimo, né? Ele não tinha que tomar posse por sua força humana, e depois Deus mostrou para ele toda a terra. Hoje nós não vamos conseguir terminar esse capítulo, mas eu só vou ler o versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Então, nós vamos retomar isso na próxima aula, mas isso aqui completa o que eu falei no início. Abraão edificou o segundo altar dele entre Betel e Ai. Ele invocou o nome de Deus, Deus não respondeu. Ele foi para o Egito, mas quando ele saiu do Egito, ele voltou para aquele lugar. E a Bíblia, o texto aqui faz questão de falar, ele voltou para o lugar onde estava a tenda e para o altar que ele tinha construído. Então, parece que tinha alguma coisa naquele altar que não estava completo. Ele voltou para o altar, no início do capítulo 13, e invocou o nome de Deus de novo, e Deus não respondeu, porque Deus estava esperando passar essa prova.
Meus queridos irmãos, Deus fala nesse sentido. Mais uma vez, eu não estou falando sobre Deus falar conosco na palavra, na oração, em pregações. Deus fala, Deus encoraja, Deus nos dá palavras de ânimo e tudo mais. Eu estou falando sobre essa palavra que nos dá direção, essa palavra que mostra em vários momentos a nossa vida. Se nossa vida é dirigida por Deus, nós precisamos ter uma palavra de Deus, nós precisamos ter direções. Abraão estava peregrinando, ele não estava andando aparentemente estava andando sem rumo, mas quando ele chegou na terra, prometida, em Siquém, Deus apareceu para ele para dizer: opa, você está no lugar certo, estou confirmando. Quando ele fez o altar em Betel, e Deus não respondeu, foi para o Egito, voltou, e depois essa prova com Ló, quando Ló se separou dele, e Abraão abriu mão, Abraão não se agarrou, é como Davi, quando Absalão se levantou contra o pai, Davi saiu de Jerusalém e falou assim: olha, se Deus quiser me trazer de volta, ele que traga, mas eu não vou brigar com meu filho ou com o povo de Israel que está do lado dele. Então, quando Abraão abriu mão e deixou Ló escolher a melhor parte, a Bíblia fala, Gênesis 13, versículo 14, e olha como assim, não fala assim, meio solto. Então Deus falou com Abraão. Quando que Deus falou com Abraão? Deus falou com Abraão depois que Ló se apartou dele. E Ló se apartou dele para ir para a melhor parte, ou seja, Abraão tinha acabado de perder a melhor parte da terra, a parte mais desejável, que era a planície de Jordão, do Rio Jordão, onde tinha água, onde tinha pastagem. E Abraão ficou com o resto, com a parte que não era tão boa. Mas Deus confirmou, que aí fala assim, depois que Ló se apartou dele, Deus falou: levanta agora os teus olhos. E essa parte faz um paralelo. Ló levantou os olhos, o que ele viu? Uma parte atraente. Deus falou com Abraão: levante os seus olhos. E o que ele viu? Deus mostrou para ele toda a terra. Não só a planície de Jordão, do Rio Jordão, mas toda a terra. Uma coisa interessante, voltando para o mapa aqui, é que Ló foi armando a tenda, ele foi andando, ele foi para a planície, mas ele foi andando e, de certa forma, Sodoma estava meio que nos limites, ele estava indo meio para fora da terra também, além de ser um lugar que Deus ia destruir. Então, Abraão deu a melhor parte para Ló, e Ló acabou não pegando a terra. E, inclusive, no mapa que eu coloquei, que faz parte do esboço, essa terra aqui, que hoje é Jordânia, mas mesmo na época que o povo de Israel saiu do Egito, era os descendentes de Ló que receberam essa terra aqui do lado do Mar Morto. Moabe e Amon eram regiões que ficavam do lado de lá do Jordão. Então, Ló, ele acabou ficando fora da terra. Mas o ponto importante é esse. Nós vamos terminar nesse ponto que Deus, o reino dele, nós temos que ser como peregrinos. E na próxima aula nós vamos explorar mais isso. O que é? O que significa para nós? Porque Deus, eu vou ler só um pouquinho, eu vou ler essa parte final aqui. Deus falou com Abraão: levanta os teus olhos. Então ele falou assim: olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, toda essa terra que vês, hei de dar a ti a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. Nós vamos falar mais sobre essas promessas que Deus foi ampliando, mas eu queria ler o versículo 17. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Então essa pergunta permanece, nós vamos continuar buscando revelação de Deus. O que significa? Para Abraão ele tinha que andar, assim,
Ló escolheu aquela parte, mas não se preocupe, ande por toda essa terra, norte, sul, leste, oeste, ande por essa terra. É importante a gente conhecer a terra, é importante a gente conhecer a nossa herança. E então, através de ceder, através de abrir mão, através de entender que quem conquista a terra é Deus, quem concede a terra é Deus. Se tudo está nas mãos de Deus, eu posso abrir mão. Abraão pode dar a terra quantas vezes quiser. Deus deu para Abraão. Deus vai trazer de volta, e nós vimos isso na história. Eles foram para o cativeiro em Babilônia e voltaram. Foram dispersos por todas as nações depois do ano 70 e voltaram para a sua terra. Deus é fiel. E isso vale também para a nossa herança espiritual. Nós não precisamos brigar, nós não precisamos contender, nós não precisamos quebrar nossas alianças, nós não precisamos, porque nós somos irmãos. Mesmo que alguém tome a decisão errada, mesmo que alguém haja com traição, com falta de lealdade, nós não quebramos alianças, né? Não devemos quebrar, nós quebramos muitas alianças, mas nós não precisamos. Abraão mostra o caminho de andar por fé e não por vista. Senhor, nesta noite nós estamos realmente olhando para esse exemplo tremendo. O próprio Abraão com certeza não entendia todas essas implicações, mas o Senhor foi provando e dando a ele um coração que podia receber as tuas promessas. Ele estava, ó Deus, ele tinha um coração que permitiu que o Senhor atuasse. Ele foi reprovado em uma prova, mas nessa prova ele passou, ele demonstrou a ação que o Senhor queria que ele tomasse. Senhor, que nós possamos ser tocados, impactados por Ti, e que, ó Deus, a nossa fé, quando posta à prova, que nós também possamos ter essa atitude, possamos entender que é o Senhor quem faz a promessa, é o Senhor quem cumpre. Eu não preciso brigar, eu preciso tomar minhas posições, eu preciso andar na terra, eu preciso peregrinar na terra, mas eu não preciso possuí-la por minha força, porque é o Senhor quem vai dar. Senhor, traz essa visão e essa prática para nós de maneira muito real, pedimos em nome de Jesus. Amém.